Bíblia no Evangelho de João, falando nele. Vamos abrir lá, João capítulo 8. Para você que de repente está nos visitando e não tem uma Bíblia, você pode acompanhar na nossa tela. João capítulo 8, a partir do primeiro verso até o verso de número 11. Eu queria nessa noite pensar com você sobre quando só o olhar de Jesus nos absolve. João 8, 1 a 11. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de ter uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram falar foram saindo um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Até. Você já foi pego com a boca da notícia? Essa expressão, né? Todos nós conhecemos. Mas são aqueles momentos que você está fazendo algo, pensa que ninguém está vendo, e de repente chega alguém e tchum, está lá você exposto e pego na hora H, de repente fazendo uma arte. Eu ouvi certa vez um pastor contando de um amigo e estava hospedado na casa, foi para passar, né, uma noite na casa dos irmãos. E eu vou contar isso aqui, mas eu não sou essa pessoa não, tá? Porque os irmãos que são aqui da igreja sabem que eu falo de vez em quando de pudim, gosto muito. Então pode falar: ele está contando que é outro, mas foi ele, foi eu não. Se fosse eu não teria problema em contar não. Mas esse camarada estava lá na casa dessas pessoas lá para dormir e tal. E a dona da casa fez um pudim, mas aquele pudim maravilhoso. E depois da janta, ofereceu a ele. E ele, por educação, comeu só um pedacinho, mas estava querendo comer mais. E ela disse assim: Você quer comer mais um pedaço? Ele disse: Não, obrigado. Mas ficou com aquilo na cabeça. E ele logo pensou assim: na madruga, eu levanto para ir no banheiro, dou uma passada na cozinha, pego mais um pedacinho e ele nem conseguiu dormir. De tão vidrado que ele estava pensando lá no pudim. Estava acompanhado de sua esposa. Um detalhe que eu não falei: ele era pastor, ele estava pregando na igreja dessa família, a família hospedou na sua casa. E lá pelas 1h30, 2 horas da madrugada, ele levantou. Isso não é piada não, isso aconteceu. Ele levantou na surdina e foi na geladeira atrás do pudim. A mulher dele estava dormindo ao lado, não viu, ele se levantou, e quando ele abriu a geladeira, ele estava tão focado no pudim. E o homem é assim, as mulheres sabem disso, e os homens também vão concordar comigo. A gente
vê uma coisa e não vê o que está ao redor. E ele não viu que por cima da travessa do pudim, estava ali coberta, tipo uma espécie de uma boleira, tinha um prato em cima, com uma garrafa e um copo. Você já sabe o que aconteceu. Ele foi tirando o pudim ali e veio copo, garrafa, prato, e foi uma barulheira só, caiu tudo no chão. E ele, tão consternado com a situação, até o pudim ele deixou cair no chão. Ele rapidamente, você ri porque não é você. Imagina, mas também quem mandou o homem lá roubar o pudim. Ele foi correndo de volta, deitou do lado da mulher quietinho e ficou. A dona da casa levantou, foi lá ver o que aconteceu, chegou lá, viu aquela cena toda na cozinha, foi para onde? Para o quarto dos meninos, os filhos juniores. Chegou lá, começou a puxar a orelha dos meninos. O que aconteceu aqui? Os meninos, não sei, né? Vocês acordaram meio sobressaltados. Quem que fez aquilo lá na cozinha? Porque eu conheço vocês. E ele, sem saber de nada, ficava aqui, o pastor lá quietinho. A esposa do pastor acordou com aquele tumulto todo, perguntou para o pastor: o que está vendo, meu amor? Então, não sei. E ficou quietinho ali, tá a mulher lá apertando as crianças, apertando. Quando ele se deu conta, percebeu que as crianças já estavam quase por apanhar lá por causa do pudim. Ele foi todo constrangido e chegou lá e disse: minha irmã, fui eu que fiz isso. Me desculpa, mas o pudim estava tão gostoso e eu fiquei com vergonha de pedir, comer mais um pedaço, e eu fui pegar. E ele disse que de tantas vergonhas que ele passou na vida, essa ele vai carregar para o resto da vida. Você imagina? Você imagina? Queridos, bom se fosse na nossa vida apenas momentos assim, dos quais num posterior momento a gente pudesse rir. Bom se fosse na nossa vida esses flagras que lá na frente a gente consegue achar graça deles. Mas o fato é que muitas vezes, em muitas circunstâncias na nossa vida não são assim. Elas são catastróficas e não vão gerar nenhum tipo de graça para nós. Na vida, a maior parte das vezes é assim que acontece. Na história que nós lemos agora, assim também foi o drama daquela mulher. O texto diz que ela tinha sido flagrada no ato de adultério, no momento do adultério. E ela é então levada como um objeto exposto, ela é levada sob o estigma da vergonha, da humilhação, da acusação, talvez carregando consigo uma culpa maior do que a sua própria existência. Do jeito que ela estava, ela foi levada, provavelmente sem roupa, com pouca roupa, enfim. O ato ali era escarnecer, era de fato expor. E aí, a gente olhando para esse texto, vê que a gente pode lidar de três maneiras, basicamente olhando para esse texto, com a culpa. A gente pode lidar com a culpa na nossa vida como um adúltero. Ele não aparece. Porque se ela estava adulterando com alguém, estava sozinha. Mas o camarada, ó, provavelmente protegido pelos ditos cujos, vazou. Já era. Assim também existem pessoas que somem para não chamarem para si a responsabilidade e transferem a culpa para o outro. Foi o outro. Deixa o outro pagar lá. E ela está pagando sozinha mesmo. Então a gente pode lidar com a culpa como adúltero, a gente pode lidar como os escribas e fariseus, aqueles que viram e mexem e recorrentemente, diga-se de passagem, estão com a fita métrica na mão para medir o pecado do outro. Você conhece gente assim? Olha se tem boi, não devia ter isso não. Olha aqui o tamanhozão do teu erro. E aí fica ali, ó. Parece que trabalha no senso do pecado. Está medindo o pecado de todo mundo e muitas vezes esquece, como o texto diz,
ao que está tentando tirar o cisco do olho do outro e tem uma trave em frente ao seu próprio. Ou a gente pode também tratar da culpa como Jesus trata. E Jesus trata a culpa com graça, mas também com verdade. Jesus trata com graça quando ele diz: cadê os que te acusavam? Não acusavam mais. Eu também não acuso. Ele trata com graça, não acuso, mas também trata com verdade. Olha, vai, conserta a tua vida, muda isso daí, não viva mais desse jeito. Eu não estou aqui para te condenar, eu não estou aqui para apontar o dedo para você, mas vai e não peques mais, ou seja, não viva mais nessa vida de pecado. A vida, irmãos, apresenta circunstancialmente para a gente desagradáveis verdades, e muitas vezes a gente vai passar por situações do modo semelhante ao que essa mulher passou. O fato é que a Bíblia diz: do jeito que ela foi pega, ela foi levada e posta diante de todos. Porque é assim, irmãos, desde que a humanidade a humanidade gosta de fazer espetáculo com a desgraça alheia. Parece que o povo anseia quando tem uma desgraça acontecendo na vida de alguém. Aquilo toma uma proporção, aquilo gigantescamente aparece de uma forma assim que a gente não sabe nem de onde veio. E a gente tem vivido um tempo, e talvez até por isso, pelo gosto popular e pelo efeito que isso causa na vida de todos nós. Agora, no último Enem, o tema da redação foi baseado nas fake news. São aquelas notícias que a gente não sabe de onde veio, de onde apareceu, mas recebi e eu repasso. Há pouco tempo uma mulher foi morta, apedrejada, porque havia uma acusação que ela estava traficando crianças naquela cidade, naquela comunidade. E pegaram a mulher, apedrejaram a mulher, mataram a mulher, e depois descobriram que não era nada daquilo, que aquela mulher não tinha envolvimento algum. Você imagina que a sociedade está quase que clamando todos os dias por uma nova desgraça, e ao passo que a gente, de algum modo, fica consternado. Parece que isso gera uma espécie de fixação, de busca, de prazer por aquilo que é difícil, quando essa dificuldade está, claro, atrelada ao outro e não a nós. Nós gostamos de fazer isso muitas vezes, sem preocupação nenhuma, compartilhando coisas que podem ocasionar na vida do outro muito mais do que a própria situação em si. E é isso que está acontecendo com essa mulher. Ela está envergonhada, ela está exposta, ela está humilhada, e ela agora está caminhando como um espetáculo público para aquele povo. Eu queria destacar, através dessa mensagem, duas verdades, apenas duas, que eu acho que é importante para a nossa vida e para a nossa reflexão sobre tudo aquilo que a gente vê nessa história. A primeira verdade que eu queria destacar aqui é que talvez não fosse por esse infortúnio, talvez não fosse por essa situação, por essa desgraça na vida dessa mulher, ela nunca teria chegado próximo a Jesus. Essa mulher, irmãos, dificilmente conseguiria chegar perto de Jesus. Era um outro tempo. Talvez se não fosse por isso, talvez se não fosse de fato por uma situação tão grave como ela foi pega, ela nunca conseguisse estar perto dele. Era uma época em que era difícil para qualquer mulher. Provavelmente a gente não tem muita informação sobre ela, praticamente nada, a não ser essa história contada, relatada aqui, mas sem muitos detalhes. Mas dificilmente ela conseguia chegar perto de Jesus. Era um tempo onde a mulher não tinha voz na sociedade, a gente sabe disso, já ouvimos isso em várias mensagens. Jesus andava cercado por multidões e não tinha essa questão de prioridade, não tinha ainda o estatuto do idoso, não tinha também essas questões ligadas a bons costumes no sentido de criança e mulheres primeiro, não, nada disso, muito pelo contrário. A sociedade que essa mulher vivia era uma sociedade, segundo os estudiosos, daqueles judeus ortodoxos,
eles chegavam de manhã e faziam pelo menos 3 orações. A primeira oração: Senhor, obrigado porque eu não nasci escravo. A segunda oração: Senhor, obrigado porque eu não nasci gentio, ou seja, não judeu. E a terceira oração: obrigado, Senhor, porque eu não nasci mulher. Essas eram as 3 orações desses judeus que, dentre os agradecimentos ao Senhor, o último era por não ter sido, ou não ter nascido mulher. Lembra do paralítico que foi levado pelos 4 amigos e furaram o teto da casa para que aquele homem chegasse perto de Jesus? Não tinha esse negócio, olha, deixa passar o homem aqui, não pode andar. Não, quem chegou, chegou, quem não chegou, vai procurar uma outra oportunidade. O fato é, irmãos, que muitas vezes na nossa vida, não fosse uma desgraça, não fosse uma situação difícil, nós não nos aproximaríamos de Jesus. E eu não estou dizendo com isso que Jesus está por trás disso, que o Senhor está forjando desgraças na nossa vida para que a gente se aproxime dele. Não, não é isso, eu não creio dessa maneira. Mas o que eu creio é que Deus se apropria de coisas que acontecem na nossa vida, sejam elas boas ou ruins, produzidas por Ele ou não, para manifestar a sua glória e para nos trazer mais perto dele. Talvez um divórcio, talvez uma situação difícil com um familiar, talvez uma dificuldade em detrimento de uma doença, de uma enfermidade, são coisas das quais o Senhor vai utilizar-se delas para nos levar mais perto dele, para nos fazer mais próximos, para deixar a gente mais sensível à sua voz. É interessante porque essa mulher, mesmo que tivesse marido, por exemplo, o marido naquela época cumpria um papel muito peculiar no sentido de ser servido pela mulher. E bastava a mulher, por exemplo, queimar o almoço, o marido podia mandar a mulher embora. Se o marido encontrasse a mulher na rua, ele tinha o direito de não cumprimentar a mulher, ele ia na frente da mulher que fosse atrás. E se ele dissesse 3 vezes para ela, repudiada está, ela podia já se considerar na rua da amargura. Então, não era um ambiente favorável para essa mulher. Mas o Senhor se apropria, eu creio nisso, de uma desgraça na vida dela. E aquela mulher, que talvez não tivesse outra chance de conhecer e estar perto de Jesus, hoje, através de um fato tão triste, tão difícil, mesmo diante de uma desgraça, de um sabor do qual a gente não tem noção de como foi, mas transformado em uma oportunidade para estar perto de Jesus. No leste europeu havia um grupo de pastores e tinha um dentre aqueles pastores daquela associação que era considerado o pastor mais mal casado. E a mulher era ruim, a mulher era capeta de saia, como diz aí. Dizem que a mulher molhava a lenha que o marido usava para colocar, para aquecer lá no seu escritório, uma espécie de gabinete, e às vezes ele ficava de horas e horas tendo que tentar ali, porque a mulher tinha que encharcar a lenha de água e outras coisas mais. E aí, naquela dita reunião, foi resolvido ali, enfim, começaram a falar das suas esposas, cada um destacava as qualidades da sua esposa. E aquele tal pastor lá no canto, esse aqui que eu vou falar da minha. E um falou: a minha esposa é muito atenciosa, o outro: minha esposa cozinha muito bem, outra: minha esposa cuida bem dos nossos filhos, outro... e assim foi. E quando chegou nele, ele disse: olha, pode juntar todas as mulheres aí, não dá o valor da minha. A minha supera todas as outras juntas. E ele disse: porque olha, uma mulher como essa, que me faz depender de Jesus todo dia, que me faz orar do jeito que eu oro, que me faz estar perto de Deus quando eu tenho que ficar para aguentar ela, não pode ser ruim, tem que ser boa. Sabe, irmãos, às vezes há coisas na nossa vida que são circunstancialmente difíceis de enfrentar, mas elas nos aproximam do Senhor. Pelo fato de estar no aperto, pelo fato de estar passando por aquela dor, pelo fato de estar enfrentando aquela dificuldade, a gente vai se aproximando de Jesus. E a gente começa a perceber que aquilo que era a princípio uma desgraça, passa a ser na verdade uma via condutora para a gente estar mais perto daquele que pode e faz o que ninguém mais faz por nossa vida.
Você já reparou que há coisas que a morte faz que a vida não faz? Difícil o momento da morte, mas há coisas que a morte faz que a vida não faz. Está chegando aí no Natal, né? Daqui a pouco, o Natal está aí. Aí começam aquelas reuniões de confraternização. Aí monta-se um grupo lá da família, já tem o grupo, aí começa assim: vamos fazer o Natal na casa de quem? Irmãos, quando chega o Natal, já tem uma parte de parente brigado um com o outro por causa disso, porque não deu certo o horário, é um momento de reconciliação. Mas o problema já começa na marcação da data. Fulano não pode, fulano nunca pode. Parece que é o centro da família, todo mundo tem que ficar em torno dele. Mas o fato é que fica naquela dificuldade, todo mundo tem dificuldade mesmo. Não, eu posso nesse dia, não posso, outro pode, outro não pode. Irmãos, morre alguém, acabou. Todo mundo para a agenda, no instantinho que é encontro. E não é, ou não são poucas as vezes que a gente ouve em ambientes de velório a seguinte expressão: só assim para a gente se ver. É ou não é verdade? Poxa, a gente só se encontra nesse momento. Irmãos, há coisas na vida da gente que são situações difíceis, que têm uma conotação negativa, mas que Deus intervém e dá um novo sentido. Aquilo que, quando eu creio, Ele não cria, mas se apropria e ressignifica na nossa vida. Aquela mulher percebe que ter sido descoberta não foi algo de fato para destruí-la, mas para trazer um novo significado na vida dela. Quem sabe você esteja enfrentando um momento difícil, está enfrentando uma batalha da qual você já não aguenta mais. Mas eu quero dizer para você nessa noite, à luz desse texto, que o Senhor nos mostra que são exatamente momentos assim que Ele faz e ressignifica na nossa vida, mostrando que isso está servindo para nos colocar bem juntinho dele. Em segundo lugar, eu creio que existem situações na nossa vida que, mesmo tendo tudo para ter um final ruim, um final para dar errado, pode ter um final surpreendente. Imagina você num banco de uma praça e lá vem a multidão com seu discurso piedoso, religioso, e no meio aquela mulher passando para ser levada diante de Jesus. O que eu e você pensaríamos? Já vi o que vai dar esse negócio. Essa mulher vai se apedrejar, essa mulher vai chegar lá, vai ser morta. Mas, irmãos, não é isso que acontece. É por passa a turma toda cabisbaixo, cada um voltando para sua casa. Todo mundo com a pedrinha na mão, todo mundo deixando a pedrinha pelo caminho. Aquele encontro com Jesus muda a trajetória daquela mulher, muda a opinião pública, porque tem coisas na nossa vida que a gente mesmo diz assim: vai dar ruim, o negócio não vai acabar bem não. Mas aí entra Jesus no cenário, muda as circunstâncias e ressignifica a nossa vida. Eu sempre me lembro daquele verso que diz que melhor é o final das coisas do que o início delas. Hoje o negócio pode estar feio, hoje o negócio pode estar estreito, mas o Senhor entra no circuito, e assim como no fato daquela mulher, Ele muda a circunstância e ressignifica a nossa vida. Aqueles que chegaram cheios de si, arrogando santidade, saíram cabisbaixos, saíram dali humilhados. Aquela que chegou humilhada, sai dali exaltada, sai dali com a boca cheia, sai dali com uma nova chance para fazer diferente, para reescrever uma nova história. Quem chegou ali de nariz em pé, saiu dali com a cabeça lá embaixo. A gente se equivoca quando a gente olha a partir do nosso olhar e vê que, diante de coisas tão palpáveis, aparentemente não dá mais, não tem volta. Mas Jesus é especialista em ressignificar vidas. E Ele pode ressignificar a nossa luta hoje. Ele pode nos fazer entender que aquilo que passamos, que aquilo que muitas vezes tira o nosso sono, que aquilo que muitas vezes tira a nossa alegria, é aquilo mesmo que Ele vai usar para nos honrar e para ressignificar daqui para lá. Enquanto Deus, irmãos, for Deus
na nossa vida, e Ele sempre o será. Finais surpreendentes serão sempre uma possibilidade. Enquanto Deus for Deus, na minha e na sua vida, e Ele sempre será, em nome dEle, Ele sempre vai ser o nosso Deus. Finais surpreendentes podem acontecer, porque Ele é o Deus que tem todo o domínio e todo o poder. Eu me lembro de uma história de um rapaz chamado Adriano, jovem ainda, e ele estava com câncer. E o seu pastor foi visitar, e chegou lá e perguntou: Adriano, o que você vai fazer se Deus te curar? E ele disse: pastor, eu vou estudar medicina, vou sair daqui, vou fazer medicina e vou cuidar de crianças com câncer. Ele disse: poxa, pensa, que coisa boa. Mas Adriano, e se Deus não te curar? Adriano olhou para aquele pastor, deu um sorriso e disse: aí, pastor, e eu vou para o céu, né, pastor? E é bom a dessa. Irmãos, Deus tem a capacidade de transformar, de mudar aquilo que aos olhos humanos aparentemente está dando tudo errado, mas que na verdade está dando tudo certo. Jacó tinha vários filhos, e a uma altura da sua vida ele descobre que o seu filho preferido, o seu filho mais amado, tinha sido vendido. Não vendido, perdão, morto. E Jacó agora, em face da morte de José, ou da notícia, já não tem mais esperança de encontrar aquele menino. Mas lá no finalzinho do capítulo, do último capítulo de Gênesis, lá no finalzinho do livro, a gente vê a cena de um pai indo ao encontro do seu filho que descobriu que não estava morto. E quando Jacó chega diante de José, não está só mais José, mas está ali também os seus filhos, filhos que o Senhor tinha concedido a ele. E aí, irmãos, é interessante porque Jacó fala uma expressão do tipo assim: eu nem esperava mais a possibilidade de ver José. E Deus não só me deu a possibilidade de ver José, como também de ver os filhos de José. Irmãos, enquanto Deus for Deus na nossa vida, finais surpreendentes podem acontecer. Isso representa em nossa vida aquele ditado que diz assim: isso é bom demais para ser verdade. Com Deus, a gente pode dizer: isso é bom demais, e é verdade, porque Deus faz coisas improváveis e ressignifica caminhos que pareciam ser de derrota. Aquela mulher volta, não com as marcas das pedradas, mas ela volta marcada por uma onda de amor e de graça que Jesus derrama sobre ela. E que ela talvez não conheceria se não fosse o ato que a levou da forma que foi, difícil como foi, mas que Deus se apropriou daquilo ali e disse: eu não fiz isso para você, mas já que você está passando por isso, eu vou trazer um novo sentido e você vai sair daí de uma nova forma. Que a sua vida e a minha vida seja também desse modo, que a gente possa encarar o tempo da dor, o tempo da dificuldade e entender: a qualquer momento Jesus entra no circuito e traz um novo significado. E aquilo que eu estava esperando que iria acontecer e surpreenderá, porque o que Jesus faz é infinitamente melhor do que eu poderia fazer. Eu não consigo fazer, mas Deus pode fazer. O fazendeiro estava... O pessoal do louvor pode se juntar a mim aqui, por favor. Esse fazendeiro, ele estava a ponto de perder a sua plantação. Era uma parte grande. E ele um dia pegou um tonel de água e foi com um balde molhando a sua plantação, sozinho, sol escaldante. E por dias ele fez aquele trabalho. E ao final daquele processo, e a gente imagina como foi, um homem só, um pouquinho de água, molhando, tentando exaustivamente não perder a sua plantação, molhou todas as coisas,
sentou e morreu no sofá, ficou ali cansado. E de repente, no último dia de trabalho, naquele dia que ele estava tão estafado, ele deitou no sofá e não conseguia nem mais fazer coisa alguma. Quando ele olha pela janela, o céu começa a ficar escuro, um vento, trovões e de repente uma chuva torrencial. Aquele homem sai da sala e começa a abrir os braços diante da chuva e girava e se molhava com aquela chuva, e a mulher lá de dentro da sala dizia assim: meu marido, coitado, não doidou, fez isso por tantos dias, não conseguiu, coitado, fazer direito, não dava, não tinha como, e agora chove, no mínimo surtou. E ela olha pela janela e diz: amor, assim diz, não, amor, sai daí, vem para dentro, você vai pegar um resfriado. E ele disse assim: não, amor, eu só estou aqui desfrutando daquilo que quando eu faço tão mal e demoro tanto para fazer, e posso desfrutar, porque quando Deus faz, Ele faz de uma maneira perfeita e muito mais rápida. Irmãos, a gente pode fazer, mas o que a gente pode fazer é muito pequeno. O que Deus pode fazer é trazer um significado novo e um final surpreendente. Aguenta firme, segura as cordas e vai, porque aquele que caminha com você vai ressignificar a sua vida, vai ressignificar a sua luta, vai ressignificar o seu deserto, e lá na frente, assim como aquela mulher, você que de cabeça baixa está, que constrangido está, que com lágrimas nos olhos está, agora poderá voltar com um olhar em Deus e sendo grata por dizer: Senhor, obrigado. Obrigado por trazer um novo sentido. Obrigado por fazer o que só o Senhor pode fazer. Porque o Senhor, sim, é o Deus que faz coisas impossíveis. Que Deus abençoe a nossa